a paz do Senhor. Estamos alegres por estar nesse santuário pela primeira vez para louvarmos e agradecermos o santo nome do Senhor. Quero louvar a Deus primeiramente por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem feito nessa noite, na manifestação da sua glória, do seu poder. Deus possa abençoá-lo pela confiança a qual nos confiou de ceder um pouco da nossa igreja, a qual o Senhor colocou aos seus cuidados, para que nessa noite nós pudéssemos pregar a palavra do Senhor aos amados irmãos. Irmãos, nós temos orado ao Senhor nesses últimos dias, temos pedido uma palavra da parte de Deus. Eu quero dizer para a eleita do Senhor, para a amada de Deus, que o Senhor tem uma palavra nesta noite para a sua igreja. Quem acredita que Deus tem uma palavra para a sua igreja nesta noite? Nós vamos colocar de pé, por gentileza. Convido a igreja a se colocar em pé para fazermos junto a leitura da palavra do Senhor esta noite. Se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Gostaria que, por gentileza, os irmãos acompanhassem a leitura dessa noite. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo a versículo de número 16. Esperamos os irmãos localizarmos as nossas Bíblias. Esse barulho de Bíblia é muito bom de se ouvir. Quando você está com Bíblia sendo folheada, é um barulho bom de se ouvir. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Alguns irmãos dizem escola bíblica dominical. Vamos esperar alguns segundos ainda. Gostaria que os irmãos localizassem. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu vou contar até 3. Eu gostaria que a igreja do Senhor lesse, todo mundo junto, irmãos, em alto e bom som. 1, 2, 3. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graças a Deus. O irmão pode se sentar glorificando a Deus. Nesta noite você tem liberdade de adorar o nome santo de Deus Todo-Poderoso de Israel. Fica à vontade para você glorificar Deus. Deus está nesse lugar, sua presença real no meio da sua igreja, porque já foi citado aqui nessa noite: onde tiver 2 ou mais de 2 reunidos no seu nome, ali ele estaria no meio deles. E a presença de Jesus Cristo é real no nosso meio nesta noite. Louvo ainda a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Adriana, meu filho Adriel, que tem incansavelmente nos ajudado nessa grande obra, a qual o Senhor tem nos confiado aqui no Piauí. Nós viemos para o Piauí em uma junção com a nossa missão lá em São Paulo, uma parceria com aqueles irmãos, nossa missão SEMAD lá em São Paulo, e aqui a CEMIT, a Secretaria de Evangelização e Missão de Teresina. Nós estamos aqui no estado do Piauí há 1 ano e 9 meses. Estamos pregando a palavra do Senhor. Deus tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Estamos felizes por estar nesse estado. É um pouco quente, nós estamos acostumados ainda lá em São Paulo muito frio, e aqui no Piauí é muito quente, mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ajudado. Nós temos feito a obra do Senhor com alegria. Eu louvo a Deus por tudo aquilo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, naquele povoado. Só de 1 mês para cá foi 10 almas para Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Deus tem pressa de salvar, porque nós sabemos que tudo aponta para o final dos tempos. Jesus está voltando. Então nós podemos chegar mais depressa ao trono da graça, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Nesta noite eu quero ministrar uma palavra do Senhor à igreja de Deus. E o título da
mensagem dessa noite é 5 tipos de pessoas a quem Jesus ajuda. Eu poderia falar a noite toda sobre alguns tipos de pessoas a quem Jesus ajuda, mas eu quero ser bem breve, bem sucinto na minha fala, e quero justamente te falar sobre 5 tipos de pessoas a quem Jesus ajuda. Irmãos, nós vivemos um mundo a qual estamos cercados de pessoas que precisam de ajuda. Uns precisam de ajuda psicológica, outros precisam de ajuda financeira, outras pessoas até precisam de ajuda, assim, uma ajuda que eles possam se achar assim, com disposição ou sem medo de confiar naquela pessoa. Nós andamos pela cidade, em ruas aqui de Teresina, no estado do Piauí. Nós vimos nas marquises, nas ruas, pessoas que estão precisando de ajuda, outras pessoas estão até precisando mesmo de uma ajuda psiquiátrica, pessoas que têm batido em tantas portas, pessoas que têm ido em vários lugares e não têm achado solução para o seu problema ou para a sua situação. Pessoas que até mesmo têm procurado ajuda no espiritismo, outras têm procurado ajuda no confucionismo, outras têm procurado ajuda na mesa branca, no candomblé, na quibanda, na umbanda. Pessoas que têm batido em várias portas e não têm achado ajuda, várias portas têm se aberto, mas não têm tido solução para a sua causa ou para o seu problema. Mas eu quero dizer que nesta noite você entrou no lugar certo, porque aqui o Senhor se faz presente e Ele está aqui nesta noite e Ele quer te ajudar. Se alguém se adentrou, alguém nesta noite, uma situação adversa, um problema, que o médico já deu a sentença, que não tem mais jeito, aleluia, você entrou no lugar certo nesta noite. Nesta noite Jesus Cristo está aqui e Ele quer te ajudar, e Ele pode te ajudar. E se você chegar com confiança ao trono da graça, você também vai ter a oportunidade de ser ajudado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, Filho do Deus vivo. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o primeiro tipo de pessoa a quem Jesus ajuda, que eu quero falar nessa noite, são os decepcionados e os amargurados. Os decepcionados e os amargurados. A Bíblia nos relata, o texto bíblico nos diz, no Evangelho de São João, no capítulo de número 5, que a porta da cidade de Jerusalém existia um tanque chamado em hebraico Betesda, e ali junto àquele tanque havia pessoas necessitadas de ajuda. A Bíblia nos relata no livro de João, capítulo 5, que tinha pessoas cegas, paralíticas, pessoas com as mãos ressecadas, pessoas que necessitavam de ser ajudadas. E a Bíblia nos relata que uma vez, em tempo, descia um anjo e agitava aquela água do tanque, e aquele que descia, essa
Mas chegou um dia qual Jesus foi até ele, e a Bíblia nos relata onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Isso nós vamos relatar os textos bíblicos da palavra do Senhor. Nós nunca vimos uma pessoa a qual chegou até Jesus e não foi ajudada. Todas as vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e lemos a mesma, nós constatamos que Jesus, sempre que alguém procurou ele ajudou a pessoa. Nós vemos no relato bíblico quando, aleluia, aquela mulher que estava necessitada de algo, ela precisava que sua filha fosse curada, estava endemoniada, e ela chegou a Jesus e contou a sua situação. Jesus restaurou a filha dela. Sempre que alguém chegou até Jesus necessitando de ajuda, ele foi ajudado. E nessa noite não é diferente, porque o mesmo Jesus que operava no passado, que operava outrora, que fazia as maravilhas no passado, ele se faz presente nesta noite. A sua presença é real no meio do seu povo, e ele quer fazer milagres também nessa noite. Nessa noite Jesus Cristo está aqui e ele quer te ajudar. Aleluia. Aquele paralítico expressou toda a sua decepção e a sua amargura. Senhor, todas as vezes que eu me preparo para descer aos tanques e ser curado, vem outra pessoa em melhores condições do que eu e é curada da sua enfermidade, e eu estou aqui há 38 anos, e meus 38 anos é uma vida, aleluia, e estava aquele homem naquela situação. Mas chegou um dia que aprove a Jesus chegar naquele lugar e ele ter um encontro com ele e fazer a seguinte pergunta: quer explicação? Aleluia. Depois o homem ter externado o que estava dentro da sua alma, Jesus disse para ele: aquele que tem todo o poder do céu e da terra, aquele que tem o controle nas suas mãos, aquele que está atento a tudo e a todos, ele disse para aquele paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem, depois de 38 anos padecendo daquela enfermidade, ele pegou a sua cama, colocou no seu ombro e foi para a sua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quem pode nessa noite adorar o Senhor e esse grande feito que o Senhor fez na vida daquele homem naquele dia? Aleluia. Os decepcionados e os amargurados. O segundo tipo de pessoa que eu gostaria de falar nessa noite é os cansados e os oprimidos. No Evangelho de São Mateus, no capítulo de 11, no versículo de número 28, a Bíblia nos relata, nos diz a seguinte palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite, se você entrou aqui nessas condições, cansado, oprimido, sem saber o que fazer, nessa noite Jesus Cristo Nazareno, ele está aqui e ele quer te ajudar. Tem um hino da harpa que eu gosto muito, que ele diz assim: já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. O pecado ele cansa, aleluia. A Bíblia diz que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado aparentemente ele é gostoso, irmão. Na hora que a gente está realizando, a pessoa está ali, ele acha bom, ele acha maravilhoso, mas vai passando
ele começa a ficar oprimido, e a sua alma clama por socorro, necessitando de ajuda. Aleluia, a carne pede satisfação carnal, mas a alma e o espírito do ser humano, ela clama por socorro. Quantas pessoas estão nessa situação nos dias de hoje? Me lembro bem ainda nessa semana, eu estava andando na rua do povoado, e um cidadão passou perto de mim, parou o seu transporte, ele disse: pastor, como é que eu faço para ir lá na igreja onde você dirige? Eu tenho uma situação adversa, eu tenho uns vícios que eu preciso me libertar desse vício. O meu irmão foi para a igreja lá, aceitou Jesus e não bebe mais, não fuma mais, ele foi liberto, e eu também quero me libertar, eu também quero ficar livre disso, que eu estou cansado. Eu não aguento mais. Todo dia eu recebo meus dinheiro, meu salário, e é diretamente para o bar, e volto carregado pelos meus amigos, e eu estou cansado disso tudo. Como é que eu faço para ir na nossa igreja, pastor? Qual os dias do seu culto? Eu disse: meu amado, os cultos são terça, quintas e aos domingos. Ele: pastor, como é que eu faço? Ele vai do jeito que você tiver, meu amado. A Bíblia diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Eu falei: meu amigo, meu querido, mas não basta você só ir lá na igreja, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Ele falou: pastor, eu preciso mesmo, porque eu preciso ser liberto dos vícios que eu tenho. Eu falei: vai lá, meu querido, pode ir da forma que você estiver. Se você estiver de camiseta, pode ir, não tem problema. Se você estiver de bermuda, também pode ir, que não tem problema. Jesus Cristo vai aceitar do jeito que você for. Vai lá, ouça o culto, assiste o culto e toma uma decisão com Jesus, porque Ele vai te ajudar. E aquele homem, aquele cidadão, ele seguiu o seu caminho feliz. Aleluia, porque agora ele tinha uma esperança que Jesus Cristo podia ajudar. Se você está cansado, se você está abatido, se você está oprimido nessa noite, se você entrou aqui nessa situação, Jesus Cristo está aqui, e Ele pode, e Ele quer te ajudar. Só quem acredita, adore a Deus nessa noite. Levante a sua mão e exalte o Todo-Poderoso, porque Ele está aqui no nosso meio, e Ele quer te ajudar. Louvado e glorificado o nome santo do Senhor. O terceiro tipo de pessoa a quem Jesus ajuda são os aflitos e os desesperados. Os aflitos e os desesperados. A Bíblia nos relata no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 25. A Bíblia diz que um certo homem chamou Jesus para ir à sua casa, para jantar na sua casa, para ter uma refeição na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus estava sentado à mesa do Simão, um homem chamado Simão, um fariseu. E a Bíblia diz que veio uma mulher com um vaso, aleluia, com um unguento. E a Bíblia diz que aquela mulher não perguntou quem era o dono da casa, não perguntou se poderia entrar. Talvez ela batesse na porta, e se ela perguntasse se poderia entrar, talvez aquele cidadão não a deixaria entrar. Mas ela entrou sabendo que Jesus estava lá. Ela entrou nas portas e foi se prostrar nos pés
Jesus, que sonda os corações, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que vê todas as coisas. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que Deus não vê como o homem vê. O homem olha que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda os corações. Aleluia! E Jesus já sondando o coração de Simão, e também sondando o coração daquela mulher. Ele olha para Simão e disse: Simão, uma pergunta faço a ti. Ele disse: Senhor, fala. E Jesus disse a ele a seguinte pergunta: aleluia, Simão, um senhor tinha 2 credores, um devia 500 dinheiros e o outro 50 dinheiros, e perdoou a ambos porque não tinha como pagar. Quem mais o amou? E Simão o fariseu disse: olha, eu acredito que foi aquele que devia mais. E Jesus, olhando para ele, fixando os olhos nos olhos dele, aleluia, Jesus disse: Simão, entrasse na sua casa e você não me deste água para lavar os meus pés, e essa mulher não cansa de regar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, entrasse na tua casa e tu não me deste ósculos, aleluia, e essa mulher não se cansa de beijar os meus pés, aleluia. E a ti te digo, Simão, que muitos dos pecados dessa mulher estão perdoados, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o seu santo nome, aleluia. Aquela mulher estava aflita, desejosa, aleluia, esperando algo vindo de Jesus. E Jesus naquela noite, aquele dia, sondando os corações dela, contemplando a sua alma que clamava por liberdade, Jesus perdoou os seus pecados, aleluia. 4 tipos de pessoa que eu quero falar nessa noite: aqueles que precisam de compreensão e de perdão, aleluia. Quantas pessoas não têm sido compreendidas, tenta se explicar com o seu esposo, a esposa tenta explicar com o seu esposo e não tem sido compreendida. O esposo tenta se explicar com a sua esposa e também não tem sido compreendida, aleluia. O filho tenta se explicar com o pai com os filhos e não tem achado, aleluia, não tem sido compreendido, aleluia. Mas Jesus Cristo está aqui, Ele te compreende, aleluia. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele sonda os seus passos, aleluia. Ele conhece a sua estrutura, aleluia. Ele está aqui nesta noite
fica para sempre. Aleluia! Se você vem nessa noite e você precisa de compreensão, Jesus Cristo está aqui e Ele diz: meu filho, minha filha, eu te compreendo. O jovem, adolescente, tenta se explicar para os pais, tenta se explicar para os amigos, mas ele diz: isso é coisa de adolescente, isso vai passar. Eles não procuram entender. O jovem chega no meio da sua família: eu preciso disso, olha para mim, eu necessito disso. E muitas das vezes a família vira as costas, não dá atenção para a sua necessidade. Mas eu quero dizer para você nesta noite: o Espírito Santo de Deus alegra o teu coração. E Ele te diz assim nessa noite: não se preocupe, mesmo que ninguém te ouça, mesmo que ninguém olhe para você, mesmo que ninguém te dê atenção, eu, o teu Deus, te digo, eu te escuto, eu te compreendo, e eu vou entrar com a providência. Você vai glorificar e exaltar o meu nome. Só quem acredita nessa noite, levante a mão e adore. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa falha, a pessoa erra. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Aleluia. Se você fez algo que entristeceu o coração de Deus e não consegue abrir o coração para ninguém, não consegue confessar a sua culpa, a Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Você tem a oportunidade nesta noite de abrir o coração para Jesus, se derramar perante Ele, porque Ele está aqui para te ajudar. Aleluia. Talvez a pessoa errou, porque todo mundo é passivo de Ele. Talvez temos deslizes, porque somos humanos, somos falhos. Aleluia. Mas nesta noite, aleluia, se você se enquadra nesse texto, nessa palavra, aleluia, Jesus te diz nesta noite: meu filho, comete um deslize, um erro, entristece